vamos dar sequência. Logo depois aqui eu vou fechar com ponto e vírgula essa linha que ficou faltando. E aqui embaixo eu vou executar a minha query, que é para fazer, né, a conexão. Ela vai pegar aqui, por exemplo, a minha variável com, né, que recebe os parâmetros aí do localhost, né, do usuário, da senha dele, para que eu possa conseguir conectar. Quando eu executo essa MySQL Connect, que eu vou colocar aqui, ó, MySQL query, aliás, a Connect já foi aqui em cima, que foi para fazer a conexão. Essa query aqui, ele vai pegar os dados e vai verificar se esses dados estão corretos. Se esses dados estiverem corretos, ele vai fazer a gravação desses campos aqui, ó, no meu banco de dados. Isso é o que a query faz. Ela pega as variáveis que eu passei pelo PHP e grava no banco de dados, como vocês já viram nas aulas aí do Dreamweaver. Feito isso aqui, nós vamos fazer o seguinte, então. Eu tenho que mandar para lá a minha variável SQL, que tem as informações aí da minha SQL. E eu tenho que mandar também a minha variável aqui, no caso, a variável com, né? Mas ela eu mando, só mandando executar a minha função com, ele já vai fazer tudo isso aqui, vai verificar se meu banco de dados está correto, se a conexão está perfeitinha e vai conseguir conectar com o banco de dados. Então eu tenho que conectar ele para poder enviar as informações. Então vírgula e coloco a minha com. Só que isso aqui dá erro, porque essa função ela é executada a partir de uma classe que chama conectar. Então eu tenho que colocar a classe antes aqui, ó. E como eu me refiro a ela? Dentro de um parâmetro de função, tem que me referir com esses dois pontos. Então a minha classe conectar vai executar uma função com. Aqui eu abro e fecho parênteses, né, porque é uma função. Pronto. Opa, tá difícil aqui. Aí. E fecho o parênteses aqui também da função SQL query. Então, basicamente, aqui eu falei que essa função minha com, ela é pertencente à classe conectar. Por isso que eu tive que inserir elas ali. E aqui são dois pontos, né, duplo. Aqui embaixo, eu tenho que fechar. Já fechei a função e fechei a minha classe conecta. Até então, tudo teria que estar funcionando. A única coisa que faltou a gente colocar aqui foi o nome do banco de dados. Vou criar um banco de dados chamado PO, Programação Orientada a Objetos. Esse vai ser o nome do meu banco de dados e dentro dele vai ter uma tabela chamada Amigos. Então vamos lá, temos a tabela e o banco de dados, né? Temos não, fizemos aqui, né? Já demos nome na verdade. Eu dou um Ctrl S para salvar. Se eu tentar executar com F12, ele vai até mostrar para mim aqui, né, o erro e vai falar que ele não vai encontrar aquela tabela, aquele banco de dados ali. Vou voltar aqui para ele deu um erro aqui na linha 25, justamente por isso. Isso aqui é quando eu estou mandando as informações para o banco de dados. Mas esse banco de dados não existe, então ele dá erro. Ok. Vou vir aqui no Vertrigo, clicar na área de notificação, clicar sobre o símbolo do Vertrigo, Tools, né, ferramentas aqui, PHP MyAdmin. Ele vai entrar aqui na área de administração do PHP MyAdmin. Você tem que tomar um cuidado, que é o seguinte aqui, ó. Vou vir em computador, eu estou usando o Windows 7. Se você instalar um Vertrigo que não é suportável pela versão Windows 7, ele vai dar um erro aqui agora. Vem em arquivos de programas, entra na pasta aqui do Vertrigo, ó. Cadê? Vertrigo serve. E abre esse readme aqui, ó. Ele vai ter as versões que são compatíveis com esse Vertrigo aqui. No meu caso aqui, ele está mostrando aqui, né, o que é requerido para ele funcionar. Um sistema de 32 bits e essas versões aqui. Mas essa versão ela vai funcionar também no Windows 7. Aqui embaixo, ó, o mais importante é você olhar, né, o login e o password que você tem que colocar ali. Então, o login, o usuário é root, o password é Vertrigo. Por que eu estou mostrando isso? Quando eu tentar acessar aqui agora, ó, ele me pede, ó, o usuário. Eu já sei, o usuário é root. E a senha? A senha aqui é Vertrigo. Vertrigo. Você pode, inclusive, remover essa senha. Eu já mostrei isso aí, né, no curso de PHP MyAdmin. E para não ter toda hora que ficar testando e colocando isso. Vou clicar aqui para memorizar. Quando você está fazendo um teste local, não tem tanta necessidade do seu banco de dados ter senha ali, não. Beleza, vai entrar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, ele já vai me dar a opção aqui, ó, de criar um banco de dados. Então eu vou criar, clico aqui em banco de dados e peço para criar um novo banco de dados. Vou criar ele com o mesmo nome que eu dei lá no meu projeto, que é PO. Então, criar novo banco de dados, ele chama PO. Beleza, criar. Quando eu criar, ele pede também para que eu crie uma tabela, né? Dentro desse banco de dados vai ter uma tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar sobre o meu banco de dados, PO. Posso trabalhar com privilégios nele. Eu tenho outros bancos de dados aqui feitos também. Privilégio ali, no caso, algumas configurações prontas para ele. E aqui ele pede para mim criar uma nova tabela no banco de dados, tabela que nós vamos começar a criar a partir da próxima aula.